cada oportunidade que teve, Jesus sempre deixou instrução para todos nós sobre os nossos conceitos de valores, o que nós devemos considerar como valorosos para nós, coisas de valor para nós. Quando foi a última Páscoa e ele se coloca como o Cordeiro de Deus, e acontece tanta coisa bonita, uma mulher derrama perfume em Jesus, preparando, como se fosse preparando o corpo para a sepultura. E não era um perfume qualquer, era um perfume de 300 denários, 300 dias de trabalho, praticamente um ano de trabalho derramado ali. Os discípulos assustaram com aquilo e pensaram, mas é muito dinheiro, a gente podia distribuir aos pobres. E ele fala assim, calma, fazer boa ação comigo, vocês vão ter muito tempo aqui fisicamente, e os pobres vocês terão todo o tempo do mundo para poder ajudá-los. Agora esse é o momento, essa mulher está fazendo algo especial. Isso, vocês não percebem a grandeza do que ela está fazendo. Ela percebeu que eu tenho que morrer. Ela percebeu que esse corpo vai ser preparado, esse corpo vai para a sepultura. Ela percebeu isso. Talvez eles nem tinham percebido. Mas a festa da Páscoa era uma das grandes festas judaicas. Eu lia e vendo aqui o quanto eles preparavam, a cidade parava, as pessoas limpavam, não ficava nem, porque depois da festa de Páscoa tinha a festa dos pães ázimos, e as pessoas não deixavam nenhum traço de fermento em casa. Era uma preparação muito meticulosa. As casas preparavam os quartos para receber as pessoas. E aí acontece uma coisa interessante. Ninguém convidou Jesus. Vai lá na minha casa. Estou preparando a minha casa para você. Não teve que acontecer algo sobrenatural. Teve que acontecer alguma coisa que fugiu ao natural. Não foi um ato espontâneo do ser humano. Falou assim, vai lá na minha casa, Jesus. Vai lá, eu vou preparar minha casa para você e os discípulos. Não. Ele que falou lá em Marcos, no capítulo 14, ele fala assim, lá a partir do versículo 13, ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o. Pensa, o cântaro, eu lia, estudava o cântaro, era carregar cântaro de água, que era um recipiente de barro, se não me engano. Ele era um trabalho das mulheres, parece que colocava na cabeça. O homem não carregava em cântaro. Não, você não ia ver um homem na rua carregando água num cântaro. Ele tinha outro recipiente de carregar, se não me engano, feito de couro. Mas ele fala assim, vocês vão ver um homem fazendo um trabalho que era um trabalho de mulher. Uma sociedade fechada, machista, uma sociedade cheia de regulamentos e leis. E de repente vocês vão ver um homem, vai ser fácil identificar esse homem. Porque esse homem vai estar fazendo um trabalho diferente, carregando o cântaro que era para uma mulher carregar, mas é ele que vai estar carregando. Tem muita coisa para falar aí. Jesus está falando muita coisa conosco. E ele continua, segue, e onde quer que entrar, dize ao homem da casa. Aí no versículo 14, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde está o aposento? A casa não era dele, mas os meus discípulos. Ele nasceu numa manjedoura emprestada, foi emprestado dos animais, emprestado de um local que não era próprio para nascer. Não teve, os hotéis estavam lotados, era mais uma festa. As portas se fecharam para ele. Ele nasceu naquela manjedoura. Ele sempre disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Olha, pensa bem vocês que vão me seguir. Se vocês estiverem me seguindo com intenção de conseguir alguma coisa material, vocês estão enganados, porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele agora vai festejar, a festa importante é ele se preparando, ele é a nossa Páscoa. E ele agora diz, eu não tenho a casa. Ninguém preparou uma casa para ele. Ninguém abriu a casa e limpou a casa e preparou essa casa, Senhor, essa é para o Senhor. Não. Um ato sobrenatural aconteceu
e tiveram que seguir aquele homem, e falar assim, vocês vão, e aquele homem está preparando tudo lá. A casa não é minha, mas os discípulos são meus. O importante para ele não é a casa, o importante para ele não são as coisas, o importante para ele somos nós, sou eu e você. A casa é emprestada, mas os meus discípulos, eu vou com os meus, esses são os meus. Pensa que orgulho que nos dá, pensa que alegria, que conforto que traz para nós. Não abrimos as casas não foram abertas para ele. Claro que muita coisa acima do natural aconteceu aqui. Aquele homem de repente vê algumas pessoas chegando nele e fala assim, então o mestre manda dizer isso, e eleva eles até isso aqui é o local que está preparado. A casa não é dele, mas ele fala com muita alegria, muita propriedade, os meus discípulos, os meus. Que isso traga conforto para nós. O que é valoroso para ele, o que tem valor para ele não são as coisas, não são os patrimônios. O que tem valor para ele são os seus discípulos, são os seus, aqueles que vão, que seguem ele. E seguimos não por interesse, mas porque não faz sentido. Depois que nós o conhecemos, não faz sentido uma vida sem ele.